fui Yang em 2001, né? Exatamente 10 anos atrás. E eu e o Marcão, que senta aqui nessa cadeira, por sinal, a gente fez a dupla e a gente ganhou. Como ninguém nunca tinha ganho, a gente não levou a sério. A gente sabia que era legal, que era bacana, mas assim, ó, no mínimo a gente tem que fazer bonito pra gente. Ganhar a gente não vai. Ninguém nunca ganhou, por que vai ser a gente? Então a gente entrou com uma leveza e acho que isso é muito importante em criação. Acho que a criação, outra dica é, a gente não pode se levar a sério. A gente se leva muito a sério. O criativo se leva muito a sério. Acho que tem que ter uma leveza no fazer. Acho que essa coisa descontraída de fazer, de se divertir, de chegar às ideias, ou às vezes não tão divertidas, mas sem se levar a sério, isso é muito bom. A gente não se levou a sério. A gente falou, vamos lá fazer. Ganhou, ganhou, não ganhou. Ninguém ganhou. E a gente deu sorte de ganhar. Deu sorte que a gente ganhou essa peça. Ali, eu não sei, não teve muita mudança na minha relação. É óbvio que é legal, porque tu percebe, opa, eu acho que o que a gente faz é bacana. O que eu faço teve um reconhecimento legal. É óbvio que sim. Mas isso não significa que eu acho que eu cheguei em algum lugar naquela época. Pelo contrário. Puta, é só um começo. E se começa ganhando uma coisa bacana, a barra é maior, e maior, e maior, e maior. Acho que eu tinha 2 anos de São Paulo. Até pouco, né? Eu tinha recém chegado 2 anos de São Paulo e 3 anos de profissão. É muito pouco. 4 anos de profissão, era muito pouco. Eu acho que às vezes é com uma ideia, estar diante de uma ideia ou diante de um problema e ter a leveza de contorná-lo ou de acabar com ele sem ser a maneira reta, objetiva e formal. Não pensar em resolver o problema. Eu preciso resolver esse problema porque eu tenho isso aqui, porque isso vai acontecer, e se eu não resolver vai dar um problema com o cliente, sei lá o quê. Não, esquece disso tudo. A gente não salva a vida, né? A gente não faz nada que vai mudar a humanidade em 1 segundo. Então, para aí, vamos trabalhar, vamos fazer com que as coisas sejam mais tranquilas e não com a seriedade e a dureza e o jeito. Putz, isso aqui é um trabalho, né? Mas por que a gente não pode fazer ele mais leve? E fazendo ele mais leve, a gente vai fazer com que aquelas ideias que de repente seriam um não, que elas se transformem em sim. E outra coisa que eu acho de leveza é a gente não achar que a gente é bom demais. Porque quando a gente se acha bom demais, se acha ótimo, a gente para de ter fome, para de ter gana, né? E aí, parando de ter essa coisa de querer construir, de querer fazer diferente, de querer ser melhor, de querer inovar, de querer mudar alguma coisa, não tem como ser criativo. O cérebro vai engordando, né? A gente vai se achando muito bom. Não, tudo que eu faço é bom, isso aqui é bacana. É o se levar a sério. O cara estufa o peito e fala, eu sou muito bom, eu faço isso, é legal, isso aqui é bacana, isso é ótimo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter essa coisa de manter essa leveza aliada a uma sede de construir coisas, de querer cada vez ser melhor, de querer cada vez puxar e empurrar limite, sabe? Tentar jogar a comunicação. Por que ninguém fez? Por que não dá para fazer? Ah, tá bom, o teto tá aqui, vamos jogar o teto para cima e não parar nele, entendeu? Vamos jogar o teto para cima, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Acho que isso que é o bacana dessa profissão, isso que me motiva muito. Oi, amiga. Como você tá? Eu também. E a Rê? Ai, a última que eu soube da Rê, ela fez um escândalo com o namorado. Não acredito. Fez. Te contou isso? A Carlinha? Ah, me ligou. A Sabina, ninguém mais ela falou com a gente. Você acha que é o quê? Silicone. Só pode ser silicone. O quê? Eu acho que antes de mais nada ela tem que ser diferente. Ela tem que tentar puxar a categoria para frente. Ela tem que ter algo
que faça essa conexão de uma maneira mais poderosa, né? Então, se eu quero pegar pelo coração, que seja uma forma que pegue mais rápido e mais forte, né? Que eu consiga ter de alguma maneira uma ruptura com o que toda a categoria está fazendo. O que a gente quer aqui na agência é sempre colocar as nossas marcas puxando as suas categorias, né? Ponteando as suas categorias. E para isso a gente tem que achar dentre ali as ideias escolhidas quais são as que podem ajudar isso. Criatividade não é um fim. Criatividade é um meio para se alcançar um objetivo. E às vezes a gente fica tentado a ir na ideia pela ideia. Eu acho que antes de mais nada, o criativo tem que ser um bom entendedor de ser humano. Porque a gente cria para o ser humano. Preciso entender o ser humano, saber o que ele quer ou o que ele não quer e a partir daí criar para ele. Quando a gente entra demais no nosso umbigo, né, começa a pensar demais no que é legal para a gente, o que é legal para isso, eu acho que desfoca um pouco do que é a essência da nossa profissão, que é criar uma relação entre um consumidor e uma marca. Né? Acho que esse é o grande papel de uma agência, né, de uma empresa de comunicação, que é estabelecer uma relação entre um consumidor ou um possível consumidor e uma marca. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E entender esse consumidor e como ele pode se relacionar ou não com uma marca é o que tem que estar por trás de toda a peça criada. Ok, se eu preciso fazer algo, como dizem, eu tenho que fazer uma campanha nas redes sociais. Tá bom, mas o que são as redes sociais? Como as pessoas se comportam nas redes sociais? Qual é o papel de cada pessoa ali? O que cada pessoa pensa quando tem uma página no Facebook ou quando tem uma ferramenta como o Twitter? E aí, se eu souber entender isso, eu consigo comunicar com esses caras. Senão eu sou um cara que interrompe uma conversa. Sou um cara que coloca o meu pensamento, o pensamento ou de uma agência ou de um departamento de marketing, querendo colocar a forceps numa ferramenta, ou para uma pessoa, ou querer colocar a goela abaixo. Se essa cadeira tivesse cabelo, se essa TV tivesse cabelo, se esse microfone tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. Se esse lustre tivesse cabelo, se esses patinhos tivessem cabelo, se esse secador tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. E se eu tivesse cabelo, eu usaria Neutrox. Quem tem cabelo sabe que Neutrox funciona. Trate-se bem, Neutrox. Ego é importante para o criativo, mas aqui na agência, para trabalhar aqui, eu acho que tem que estar o trabalho na frente do ego, e não o ego na frente do trabalho. Porque às vezes o ego na frente do trabalho distorce a equipe, cria clima ruim, as pessoas começam a pensar nelas e não no trabalho, não começam a querer de verdade produzir para algo lá no final, mas produzir só para alimentar o seu próprio ego. Isso eu acho um problema. Então, para trabalhar aqui na agência tem que ter um pouco essa leveza também, sabe? E às vezes quem não tem, mas é legal, a gente acaba dando umas porradas que o cara acaba também entendendo que não precisa se levar tão a sério. Eu acho que é tentar ideias que extrapolem a fronteira nacional. Tentar ideias que sejam relevantes não só aqui no país, mas que consigam chamar a atenção fora. Nunca tive a sensação e a ideia e a vontade de trabalhar fora do Brasil, mas eu sempre tive a vontade de ver o Brasil produzindo para fora. Isso eu acho importante, sabe? Isso eu acho que a gente tem condições agora absurdas de fazer isso. Eu quero trabalhar para o mundo sentado aqui na minha cadeira no Brasil, no país que eu gosto, no país que eu escolhi para viver, no país que eu nasci. É impressionante como a gente recebe currículo de fora. É óbvio que o Brasil tem uma certa trava, né? Uma certa proteção de trabalho. Então, às vezes, é meio difícil trazer as pessoas. Né? Às vezes é meio difícil. Por exemplo, tinha uns alunos suecos daquela Hyper Island que queriam fazer o estágio no Brasil e escolheram a Loduca. Mas, burocraticamente, a gente está vendo como resolve, porque não é tão fácil assim.
muito mais, por mais tempo e ainda protege, perfuma e tem sistema antipó. Brilho Fácil. Sua casa tem seu brilho. Tá bacana a entrevista, né? Então segura, no próximo bloco tem mais Guga Ketzer aqui com você.